Qual eu? Ok, olá, queridos! Bom dia com alegria, com amor, com paz no coração. Bereshit Pará para vocês. Hoje, o princípio de tudo, da criação, a Gênesis. Acabei de receber uma notificação do novo filme do Avatar. Acabei de receber, né, que fala sobre o quê? Sobre as águas, sobre o princípio de tudo, né? 15 de dezembro vai estar nos cinemas. E o trailer é muito legal, cara. Muito legal o trailer. E uma mensagem, o mensageiro milionário, né? Uma mensagem de um milionário e um mensageiro milionário. Nós vamos para o último dia de leitura. Normalmente, o final do livro é bem interessante, né, de todo o livro, porque ele vai fazendo um resumo, vai fechando as coisas. E ele tem trazido coisas bem significativas, exemplos de ação, né? Dicas de ação e exemplos, etc. Tá bem interessante. Vamos ver o que ele nos traz hoje. Sobretudo, a grande mensagem é você colocar as suas virtudes, dons e talentos à disposição e em curso. Precisa entrar em conhecimento. Eu estava vendo uma fala do Flávio Augusto, né, do Flávio Augusto, que é um cara bem-sucedido, tanto comercialmente como espiritualmente, e uma pessoa perguntando para ele, eu ganhei 10 mil reais de um parente, acho que do inventário, etc. O que eu faço com esses 10 mil reais? Ele falou assim, olha, não encare isso como soberba, mas 10 mil reais é nada. Você não vai fazer nada com 10 mil reais. Porque se você colocar para investir, você não vai receber nada significativo que vai mudar a sua vida. Vai receber 100 reais por mês, né? A não ser que você coloque lá a longo prazo e deixe, etc. Mas ele queria saber alguma coisa para investir. Você corre o risco de gastar todo esse dinheiro, etc. Ele falou, eu investiria em conhecimento, investiria em você mesmo, em que você compre livros acima de tudo. Livros. Você precisa aumentar a sua gama de conhecimento. É isso que vai fazer, porque você aumenta a sua gama de conhecimento sobre os dons e as virtudes que você tem. Eu ler um livro como mensageiro milionário, eu vou olhar sobre a minha ótica, sobre o dom da comunicação que eu tenho, da expressão, da ação. São dons e virtudes que eu tenho. Mas uma pessoa que tem outros dons e outras virtudes vai ler o mesmo livro, potencializando e dando subsídio para os seus dons e suas virtudes, para que você possa colocar isso com autoralidade, de uma forma única, devolver para a humanidade. E é aí que você vai ser milionário, é aí que você vai prosperar, colocando essa mensagem para fora. As pessoas não entendem isso. E é impressionante, mesmo aqueles que me seguem já há algum tempo. Eu falo para as pessoas, perguntem, falem, se expressem, comecem a fazer live. Elas não entendem, elas ficam fechadas no próprio universo, reféns e presas nelas mesmas. Não entendem que o lugar da prosperidade é isso. E esse é o que traz a mensagem desse livro. Essa mensagem. Vamos ver como é que ele finaliza isso. Dona Luzia Solange, o comando está com você. Estou passando o bastão. Viu, minha filha? Bora lá. Vamos nessa. Capítulo 9. O Manifesto do Mensageiro. Ou a grande reestruturação da indústria. A indústria de experts está passando por uma mudança gigantesca. Novas estratégias de marketing e tecnologias estão possibilitando tanto as figuras lendárias do setor como aos gurus em atividade que amplifiquem suas mensagens de forma mais rápida e abrangente do que qualquer um de nós poderia ter imaginado.
Os consumidores estão exigindo um valor mais alto, mais conteúdo gratuito e maiores níveis de acesso e interação com experts através das mídias sociais. Os meios antigos de ganhar dinheiro na indústria, que se baseavam unicamente em vendas de livros ou na realização de seminários em que se vendia de tudo, estão acabando, ou já acabaram. Em um mundo de celebridades instantâneas e de transmissões globais com o clique de um botão, há mais competição por atenção e negócios. Criar uma base de admiradores é, a princípio, mais fácil com a mídia social, mas se torna mais difícil quando todas as pessoas agora têm admiradores. Os nomes famosos que lideraram nossa comunidade durante décadas estão cedendo espaço para uma nova geração de gurus. Há implicações positivas e negativas em toda essa transformação, mas uma coisa é bastante positiva: o conteúdo é fundamental, e os novos reis dessa economia serão os criadores de conteúdo. O mundo está nos procurando por nossas novas ideias e informações práticas e úteis que melhoram vidas e desenvolvem negócios. Trata-se de uma época incrivelmente excitante, lucrativa e significativa para ser escritor, orador, palestrante principal de seminários, coach, consultor e profissional do marketing digital. Tenho sentido essa energia de forma muito palpável nos eventos presenciais da Experts Academy. No entanto, sob todas essas oportunidades e energia, também está ocorrendo uma grande reestruturação de nossa indústria. Parte dela devido à tecnologia e parte porque a velha guarda está envelhecendo e se aposentando. Mas a principal razão para a grande transformação é que alguns líderes da comunidade de experts estão, finalmente, pensando nela como uma indústria. Pela primeira vez na história, as pessoas que dão conselhos e informações práticas e úteis ao mundo e ganham com isso, estão pensando no que fazem como uma carreira em uma indústria genuína. Ultimamente tenho recebido elogios e gracejos por liderar essa mudança. Talvez eu mereça ambos. Alguns disseram que tenho feito um ótimo trabalho ao defender a causa. Outros questionaram meu direito de fazê-lo. Alguns aplaudiram minha transparência sobre o modo de funcionamento do setor. Outros dizem que falo sinceramente demais sobre práticas de negócios de gurus específicos. Alguns dizem, também, que fui excessivamente impetuoso e audacioso ao criar a nova Experts Industry Association. Outros dizem que foi na hora certa. Só para constar, todos estão certos. Para contar desde o início da história e compartilhar algumas perspectivas sobre a reestruturação do setor e o papel que tive nesse processo, vamos examinar especificamente 6 aspectos que determinam como a indústria está mudando e o porquê. As primeiras 3 mudanças têm a ver com como nossa comunidade interage internamente. As 3 últimas têm a ver com como o setor é visto por nossos clientes. Uma revolução interna. A mudança no interior de nossa comunidade tem sido, para muitos novatos, sutil, mas os resultados estão se preparando como uma onda e estão mudando para sempre a natureza de como fazemos negócios e ajudamos nossos clientes. 3 mudanças estão impulsionando essa transformação. Primeira reestruturação. Dos silos ao compartilhamento. Quando eu atuava como consultor em desenvolvimento organizacional e desempenho humano na Accenture, a maior empresa de consultoria do mundo, aprendi uma lição inestimável que está me ajudando a explicar e liderar a transformação na comunidade de experts. Durante o tempo em que trabalhei lá, testemunhei iniciativas grandiosas de mudança em muitos dos principais varejistas do mundo, incluindo a JCPenney, eBay, Best Buy, Nordstrom, Levi's e Walgreens. Muitas delas deram certo ou fracassaram com base na eficácia ou não do trabalho conjunto de suas equipes e da capacidade de compartilhar informações e melhores práticas do próprio setor varejista. Logo concluí que é possível melhorar qualquer organização ou setor no mundo em até 10 vezes, em um ano ou um ano e meio, simplesmente ajudando-os a compartilhar práticas mais adequadas. Armado com essa convicção, fiquei completamente confuso quando entrei na indústria de experts. Para meu completo choque, praticamente ninguém na comunidade estava compartilhando melhores práticas sobre como deviam propagar suas mensagens ou consolidar seus negócios. A indústria estava desconectada e quase ninguém sabia o que funcionava pelas organizações e grupos de consumidores. Era algo mistificador para mim, de modo que comecei a perguntar a muitos dos principais experts do mundo por que isso ocorria. Eles foram incrivelmente francos e me concederam entrevistas. Começaram a emergir 3 temas que poderiam explicar a razão pela qual a indústria tinha ficado tão obscurecida e desconectada de si mesma. Antes, temos de entender que nossa comunidade é composta de empreendedores que, em sua maior parte, trabalham em casa e sozinhos. Sem funcionários, parceiros de trabalho, gerentes e sem contato regular com seus pares, é fácil ver porque eles não se sentem parte de uma comunidade maior. Eles são realmente empreendedores solitários. Na condição de funcionário nos Estados Unidos organizacional tradicional, seus colegas estão à sua volta das 8 às 17 horas. Você os vê em suas mesas em reuniões, nos bebedouros de água e nos congressos anuais. É fácil que você se considere parte de uma entidade maior, pois está cercado por muitas pessoas. E quando está cercado por pessoas no trabalho, tende a compartilhar casualmente o que está ou não dando certo. Mas os experts não compartilham dessa realidade. Eles, de modo geral, estão labutando sozinhos, criando seus conteúdos como artistas. Embora suas vidas possam ser aparentemente públicas, enquanto compartilham suas informações em livros, nos palcos ou na web, o oposto também é verdadeiro. Suas vidas são bastante privadas, até reclusas. De fato, quanto mais populares se tornam, mais barreiras são levantadas em torno deles para garantir sua privacidade. Pior, sem conexão e comunicação regulares com seus pares, eles acabam reinventando a roda seguidamente. Ninguém sabe o que funciona. Ninguém sabe o que não funciona. Todos eles estão deslocados tentando descobrir como transmitir suas mensagens para o mundo da forma mais expressiva possível. Tudo isso leva a uma indústria que não vê a si própria. Nossos membros não se consideram conectados ou parte do todo, apesar de, essencialmente, fazermos a mesma coisa. Divulgamos conselhos, conhecimento e informações práticas e úteis a consumidores e organizações. Essa é a razão pela qual me tornei uma espécie de embaixador para a nossa comunidade, pois fui um dos primeiros a publicar e enfatizar que somos uma indústria verdadeira. Para ser justo, há entidades pertencentes à indústria que têm tentado reunir os profissionais. O desafio é que essas organizações também consideram a indústria como um conjunto de silos. Há conferências literárias e associações para escritores, uma associação de oratória para palestrantes e associações de coach para coaches. O problema em fragmentar a indústria desse modo é que os experts raramente aprendem os múltiplos conjuntos de habilidades necessários para que ganhem vários fluxos de renda. Se você é apenas um autor e desconhece oratória, seminários, coaching, consultoria e marketing digital, está limitando sua mensagem e deixando milhões de dólares na mesa. Um orador que não entenda de marketing digital está fadado a uma vida distante da família. Coaches que não sabem transformar seu conhecimento em dinheiro por meio de livros padecem de uma vida infeliz e assim por diante. É por isso que, primeiramente, decidi fundar a Experts Academy. Eu queria compartilhar as melhores práticas do setor.
que estava fragmentado em silos para escritores, oradores, palestrantes principais de seminários, coaches, consultores e divulgadores de informações online. Fui bem sucedido nisso durante anos, mas decidi levar o empreendimento ao próximo nível com a criação da Experts Industry Association. Em vez de apenas abrigar um seminário pontual, queria reunir toda a comunidade uma vez ao ano. Também queria criar algo além de mim. A Experts Academy é minha, mas a Experts Industry Association é nossa. Trata-se de uma organização que não é sobre mim, embora eu seja um de seus fundadores, mas sobre todos nós. Vamos nos reunir todos os anos, compartilhar nossas melhores práticas, construir laços, estabelecer novos padrões, celebrar nossos heróis e habilitar novas gerações para que tenhamos sucesso. Provavelmente eu obteria uma porção de publicidade por ter a audácia de começar uma associação como essa, mas imagino que é tempo de nos agruparmos. Praticamente todos os que trabalham em indústria se reúnem para ver como podem fixar novos padrões e desenvolver o meio. Por que seria diferente conosco? A segunda razão pela qual temos sido uma indústria tão desconectada e individualista. Muitos experts temem outros experts. É irônico que uma comunidade que se orgulha de ajudar pessoas a superarem o medo tenha tanto medo de seus próprios membros. Os experts notadamente ficam apavorados que um terceiro possa roubar suas ideias. Desse modo, eu argumentaria que esta é uma das indústrias mais temerosas do mundo, tirando-se a comunidade de inventores, outra indústria, a propósito, que jamais cresceu e considerou-se digna desse nome. O inconveniente dessa realidade é que há tantos experts protegendo tão bem suas informações e práticas de negócios que ninguém está aprendendo com os demais. Todos os profissionais estão constantemente reinventando a roda ou jogando papel na parede para ver se ele gruda, à exceção de uma pequena elite dos, de modo geral, inacessíveis e extremamente caros grupos dominantes. Os experts raramente compartilham suas melhores ideias sobre negócios entre si. Eles têm um medo irracional de que alguém furtará seus conteúdos de treinamento ou suas estratégias de marketing. Embora qualquer homem de negócio possa querer proteger suas ideias, o nível de medo em nossa comunidade tem nos prejudicado durante décadas e continuará a fazê-lo a menos que mudemos nosso enfoque. Se não começarmos a compartilhar nosso conhecimento abertamente, como nós, na qualidade de um grupo de experts, avançaremos um dia nossa indústria. Minha convicção sobre compartilhar informações origina-se desta metáfora. Se você não deixar um bebê sair de seus braços, pode ser que ele nunca se aventure no mundo e nem cresça. Acredito que qualquer ideia que tenho somente poderá ficar maior e melhor se for exposta ao mundo. Embora a quantidade de treinamento que já divulguei ao público seja estarrecedora, constatei que mais pessoas o utilizam e compram do que o furtam descaradamente. Além do mais, com a facilidade da busca e das mídias sociais disponíveis a nós na atualidade, certamente eu encontraria ou ouviria a respeito de qualquer pessoa que estivesse usando ilegalmente meu material. Essa é a principal razão porque, a propósito, não tenho medo de ladrões e compartilho tudo abertamente. Sei que sou um criador. Mesmo se alguém, hoje, roubar todos os conteúdos e ideias de treinamento, tenho confiança de que posso criar novas informações no futuro. Experts são aprendizes e criadores e podemos sempre criar mais informações úteis. Vamos nos aprofundar mais um pouco? Trata-se não apenas de uma preocupação de que nosso conteúdo seja roubado. Todos temem que suas estratégias de marketing sejam roubadas. Mas quem se importa? De qualquer forma, imitações e cópias nunca têm grandes desempenhos. É hora de todos nós admitirmos que se compartilharmos nossos modelos de negócios e nossas ideias de marketing, isso nos ajudará a termos melhor desempenho no marketing. E quanto maior nosso desempenho, mais nossa comunidade será bem vista. Eu quero que os outros modelem melhores práticas para que nossa reputação como comunidade de experts cresça. Isso faz sentido, correto? Muitos da velha guarda deixaram de olhar para o futuro de nossa indústria. Essa é a minha observação mais controversa, e sei que continuarei a ser acusado de muitas coisas por fazer essa declaração. Mas fatos são fatos. Os gurus têm falhado no preparo de novos gurus. Isso é evidente em muitos aspectos. Dezenas de milhares de pessoas deixaram de tentar entrar nessa indústria por não haver nenhuma inteligência coletiva compartilhada abertamente sobre o que se exige para obter sucesso. Não há nenhum guia orientador. Se você pretende iniciar uma empresa no ramo imobiliário, há centenas de livros nas prateleiras que o orientam a fazê-lo. Mas quantos livros você já viu como este aqui? Porque este é um dos únicos livros que aborda o nicho dos experts como uma carreira genuína numa indústria real, com melhores práticas que qualquer pessoa pode seguir para avançar. A falta de informações gerais a consumidores e treinamentos sobre nossa indústria diz muito. E o que diz, não é positivo. Nada é mais evidente na declaração de que gurus não preparam do que o que denomino o banco aberto. Em cada empresa da lista das 500 da Fortune, há sempre discussões sobre um plano de sucessão. Um plano para que despontem novos líderes quando os atuais deixarem seus postos ou se aposentarem. Há planos implementados para preparar a próxima geração de líderes, planos de desenvolvimento de competências e de talentos e programas de tutoria. Os executivos e gerentes corporativos sempre são entrevistados para revelar como chegaram à posição em que se encontram. O mesmo ocorre nos esportes. Você tem os titulares em exposição, mas no banco os reservas estão sendo preparados e à espera para progredir. Mas onde está o banco na comunidade de experts? Pense nisso. Quem na arena de desenvolvimento pessoal será o próximo Tony Robbins? Quem será o próximo Wayne Dyer? O que acontecerá quando o Oprah se aposentar? Quem está na fila atrás de Deepak Chopra e Marianne Williamson em espiritualidade? David Ba, David Hansen, Robert Kiyosaki e Suzy Orman em finanças pessoais. John Gray e John Gottman em relacionamentos. Gary Amell e Clayton Christensen em inovação. Seth Godin e J. Conrad Levinson em marketing. Kit Warren e Joel Osteen em religião. John Maxwell e Warren Bennis em liderança. Brian Tracy e Jeffrey Tomer em vendas. Andrew Vai e Meme Oz em saúde. Eden Graziosi e Donald Trump em imóveis. Naturalmente, esses são apenas alguns dos principais líderes de alguns campos modelo. Aposto que você não conseguiria nomear nem 2 profissionais ativos em cada uma dessas áreas. E imagino que é hora de começarmos a perguntar: por que não? Essa questão levou-me a perguntar a muitas das pessoas que acabei de mencionar como elas consolidaram seus negócios de modo que pudéssemos compartilhar essas informações com futuros experts. De fato, muitas delas proferiram palestras na Experts Academy, revelando exatamente como conseguiram, inclusive Tony Robbins, David Ba e John Gray. O que fascina nos casos de Tony, David e John é que ficaram chocados quando lhes pedi para revelarem como construíram seus impérios multimilionários. Cada um deles teve de criar uma apresentação inteiramente nova, apesar de terem atuado no setor de treinamento durante 2 ou mais décadas. Acontece que ninguém jamais lhes pedirá para que falassem especificamente sobre como consolidaram seus negócios. O que foi mais extraordinário é que a maioria dos gurus não considera que as pessoas estejam interessadas em aprender a seguir os seus passos. Eu não acho que Tony sabia quantas pessoas gostariam de ter uma carreira como a dele até recentemente. A pessoa que me apresentou a ele em seu famoso evento, um Les The Power Within 1, fez essa pergunta: quantos de vocês adorariam ter uma carreira como a de Tony e ajudar pessoas com sua motivação e suas recomendações? Praticamente todos os presentes levantaram a mão. Havia mais de 2.000 pessoas na conferência. Até certo ponto, todas as pessoas que nos seguem nos veem dentro de si mesmas.
Outra questão é que muitos experts pensam que somos tão singulares que ninguém pode fazer o que fazemos. Isso, de certo modo, é verdade. Ninguém no mundo é como Tony Robbins, ou como você, ou como eu. Mas lembre-se, Tony começou na atividade como um jovem rapaz que lavava os pratos em sua banheira, pois seu minúsculo apartamento nem mesmo tinha uma pia de cozinha. Ele não tinha nenhum certificado ou instrução formal. Como ele próprio gosta de dizer, não tinha nenhuma instrução formal, mas sim um PhD em resultados. Evidentemente, ninguém pode ser Tony Robbins. Ele é uma figura lendária e tem sua própria órbita. Admiro-o profundamente, conto com ele como amigo e mentor e acho que ele é insubstituível. No entanto, o que ele aprendeu sobre negócios pode ser ensinado, duplicado e melhorado. Começar e sustentar um negócio pode ser reproduzido, e mais novatos poderiam sustentar seus negócios se mais figuras lendárias compartilhassem as lições aprendidas. Homenageio Tony e todas as figuras lendárias que têm compartilhado seus insights na Experts Academy. Precisamos de mais pessoas fazendo o mesmo por toda a indústria e por múltiplos veículos, de modo que possamos construir um banco. Estou fazendo minha parte da melhor maneira possível. Lanço sempre vídeos gratuitos aos cadastrados na minha lista. Indico a eles outros experts que estão fazendo coisas maravilhosas e sou anfitrião da Experts Academy e da Experts Industry Association. Além disso, mais de 100 orientandos participam do Empire Group e Mastermind e estão recebendo meu coaching e treinamento para que possam transmitir suas mensagens numa escala maior. Outros setores entendem esse conceito. Todo mundo sabe que Warren Buffett, Steve Jobs ou Bill Gates são insubstituíveis. Entretanto, os três cavalheiros trabalharam arduamente para preparar a nova geração para que ela siga seus próprios e grandiosos passos. Devemos fazer o mesmo. Podemos aprender bastante tanto da área corporativa como da comunidade de hip hop. Sim, hip hop. Essa turma faz um ótimo trabalho ao honrar suas figuras legendárias. Quando você vê Jay-Z falar sobre rap, é como se estivéssemos tendo uma aula de história. Mas na mesma medida em que ele e outros líderes reverenciam seus pioneiros, também desdenham imitadores e constantemente buscam e celebram novos talentos. Isso é realmente notável. Em uma entrevista perguntaram a Jay-Z sobre a nova safra de rappers, e ele imediatamente citou com facilidade 10 ou mais rappers ativos. Isso seria impossível em nossa indústria. Sei que esse é um modo indireto e longo de dizer. Precisamos nos reunir, compartilhar o que aprendemos e preparar uma nova geração de líderes, mas devido à atenção que recai sobre mim como fundador da Experts Academy e da Expert Industry Association, tenho de aproveitar a oportunidade para compartilhar a história e o argumento básico. Procurarei ser mais gentil no restante das reestruturações. Segunda reestruturação. Foco renovado em inovação e distinção. O mundo dos experts está repleto de imitadores, mas eles estão prestes a ver um rude despertar e ser varridos para fora por uma nova geração de criadores de conteúdo. Embora as 3 últimas décadas tenham sido muito bondosas para a nossa indústria, uma leva de pretensos experts cresceu tentando imitar as figuras lendárias. Isso gerou uma comunidade que furta histórias, cita as passagens conhecidas, deixa de criar novo conteúdo e se apoia nos lauréis dos mitos. Poucos estão reinventando o jogo e isso tem de mudar. Como exemplo desse problema, não há nada mais triste para mim do que oradores que ainda usam o acrônimo FARMEDEU. Esse é um acrônimo normal para discutir o medo. Falsa evidência PAR real, falsa evidência que aparenta ser real. Ele tem sido utilizado por mais de 30 anos e ainda o ouvimos o tempo todo. Precisamos preparar uma nova geração de líderes. Falamos hoje isso, né, no Liderança 5 e 2, às 5 e 2 da manhã. Nós estamos de pé, ao vivo, falando sobre liderança, preparando uma nova geração de liderança, né? Preparando uma nova geração de liderança. E ele está falando a respeito aqui da necessidade de você ter um modelo, mas de não ter um guru, né? E aí você tem o documentário do Tony Robbins, que ele cita, e foi uma das inspirações dele, né? Foi o Tony Robbins, ele cita exatamente isso, né? Eu não sou seu guru, chama o documentário, né? Em que você tem que escutar a pessoa como mentor, mas não transformar ela num ídolo, né? Idolatrar e num guru. Há 2 semanas atrás, eu fiz uma reunião com alguns aprendizes que me seguem, falando a respeito exatamente disso, porque na declaração deles para os novos aprendizes, ao invés de ressaltar aquilo que eles estavam aprendendo, evoluindo, ressaltaram aquilo que eu significava para eles. E tudo bem, porque é só uma projeção, então se vendo em mim, que é o que ele colocou no livro aí, né? A gente se vê, se espelha no mentor, no mestre, ou o que é que você deu o nome. Mas nós não podemos transferir isso para aquela pessoa como se ela estivesse fazendo aquilo. Não, a gente só facilita, só serve de inspiração e facilita o caminho. Então não pode servir de modelo de imitação, é modelo de inspiração. E você se inspirar naquela pessoa e em mais pessoas. Por isso a importância do círculo integrativo, em que você se inspira e faz com que se manifeste Tony Robbins, Bob Proctor, Luiz Marcelos da vida, Flávio Augustos, ou o que quer que seja dentro de você, para que se manifeste isso e o quê? Ecloda, emane, a partir dessas referências, quem você é.
Não são essas pessoas. Elas só estão habitando com as suas informações e características dentro de você. Os livros, as informações, mas com autoralidade, com uma questão única. Você é único, você é autoral, você precisa trazer isso para fora, né? E nós somos só inspirações, como também Tony Robbins teve inspirações, Ziglar, o próprio Bob Proctor, Nightingale, várias inspirações Tony Robbins teve e se tornou único por quê? Porque ele pegou todo esse pacote e colocou dentro dos dons e virtudes que ele tem. É isso que ele fez, é isso que nós precisamos fazer. Então, vamos escutar o finalzinho desse livro aí. Todo é péssimo. Outro exemplo, orientadores que usam a história da estrela do mar. Ela é uma fantástica história, mas excessivamente utilizada. Se você ainda não a ouviu, em resumo, uma criança devolve uma estrela do mar ao mar, e um velho réplica que há muitos desses espécimes na praia e que não há motivo para se importar. Isso não faz diferença, diz ele. O garoto devolve ao oceano e diz, fez a diferença para essa. Essa história tem sido atribuída a Lauren Iseli. Outra, a história da catedral. Um homem pergunta a alguns operários o que eles estão fazendo e um deles responde que está quebrando pedras para ganhar a vida, enquanto um segundo diz, estamos construindo uma catedral. Que aversão. Não julgo essas histórias, elas são fantásticas. Ao contrário, trata-se de uma denúncia ríspida contra experts imitadores com falta de imaginação que não se preocupam com seus materiais e carreiras para criar e compartilhar novas histórias, metáforas ou exemplos. Nossa indústria tem obtido má reputação por ser repetitiva, prosaica e simplesmente acomodada, pois não estamos inovando nem criando novas ideias. Acredito que eu ecoo as vozes dos principais líderes de nossa comunidade quando digo coletivamente, culpa nossa. Além de reaproveitar velhas histórias, muitos também fracassaram na criação de novos valores num tempo relativamente longo. Talvez jamais devamos nos tornar uma indústria batida como o setor de camisetas e meias. Queremos ser a Apple com lançamentos de novas, relevantes e originais ideias e produtos que promovam o avanço de nosso setor. Embora muitos discutam que a Apple lança um número exagerado de novidades lustrosas, perdi a conta de quantas versões do seu MP3 tenho. Não podemos nos apoiar em produtos e programas que venderam bem 5 anos atrás. Lembro-me de estar em San Diego, com uma orientadora influente após ela ter acabado de retornar de um seminário que assistira pela primeira vez há 20 anos. O desgosto dela inspirou-me a reproduzir esse particular comentário. Ela disse, Brandon, aquele seminário não mudou nada nesse tempo todo. A pessoa que conduz o evento não se desenvolveu ou não aprendeu nada em 2 décadas. Pior, ela continuou, é que ninguém tem forçado aquele guru a mudar, pois eles se parecem lemmings e estão com medo de dizer, evolua. Há realmente poucos produtos e programas que podem resistir ao teste do tempo. E ainda que o pudessem, o criador de um programa como esse tem o dever, diante de seu público, de fornecer novos valores e informações. Seria um desserviço lançar um programa arrasador e depois parar de fabricá-lo. Os clientes querem e merecem ter domínio, mas isso não é feito com um programa. Fui muito criticado por esses argumentos. Muitas pessoas rejeitaram minha ideia apontando que, por exemplo, vários livros são clássicos, como aqueles do gênero de autoajuda. Os conceitos de desenvolvimento pessoal são, sob um certo aspecto, sempre relevantes, dizem elas. Concordo. Livros como Quem Pensa Enriquece, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, O Alquimista e milhares mais são espetaculares e o serão sempre, embora alguns deles tenham sido revisados. Mas o que defendo não é que devamos descartar o material antigo. Em vez disso, simplesmente não temos de continuar reformando produtos do passado. Devemos nos desafiar a continuar fornecendo novas ideias, histórias e perspectivas distintas, além de informações valiosas em novos produtos ou programas. Sei que essa pode ser uma tarefa difícil e é trabalhoso lançarmos novos materiais. Também é muito comum que novos experts estejam usando material ultrapassado sem sabê-lo. Como eles próprios dizem, não há nada novo nesse mundo e nada novo tem sido dito desde Adão. Todos nós temos de nos conformar com o fato de que tanto já foi dito nessa indústria que o que estamos ensinando talvez tenha sido ensinado de outro modo antes. Se você já foi repreendido por isso, pode se desculpar. Uau, obrigado, eu não sabia que alguém já tinha dito isso anteriormente, ou abordar a questão e explicar os pontos distintos. Sim, já ouvi que alguém ensinou isso anteriormente, mas sou diferente nisso. Essa realidade passou muito perto de mim quando comecei. Como vocês recordam, o acidente de carro tinha me inspirado a pensar na minha vida e perguntar, será que vivi plenamente? Será que amei abertamente? Será que alguém se importou comigo? Eu tinha compartilhado essas perguntas de forma um tanto geral, provavelmente durante 3 ou 4 anos. Então, um dia, após uma palestra, o mentor me informou que Norman Cousins tinha feito perguntas muito similares décadas antes de mim. Cousins, cujo trabalho passei a admirar tremendamente, mas de quem até aquele momento jamais ouvira falar, descobriu que as pessoas fazem essas perguntas quando avaliam suas vidas. Ele escreveu: a grande tragédia não é a morte, mas sim o que permitimos que morra em nosso interior enquanto vivemos. Quando você está no leito de morte, não está pensando em quanto dinheiro tem ou quantas coisas realizou. As perguntas que as pessoas geralmente fazem em seus leitos de morte são: 1. Será que vivi sabiamente? 2. Será que amei bem? 3. Será que servi muito? Você pode pensar que fiquei horrorizado ao descobrir essas similaridades. Pelo contrário, ler a passagem de Cousins tornou-se um dos momentos mais recompensadores da minha vida. Fiquei tão feliz de descobrir que não era o único que acreditava nessas coisas. Isso me fez sentir conectado a nossos valores e experiências universais como ser humano. Provou-me que o que eu sabia que era verdadeiro também era verdadeiro para os outros. Dito isso, tive de, rapidamente, começar a explicar minha perspectiva para evitar quaisquer futuros problemas. Encontrei, recentemente, o transcrito de uma palestra em meus arquivos pessoais que mostram que eu abordará o tema lá em 1999, muito antes de me tornar famoso por minhas 3 perguntas com o lançamento do livro A Vida é um Bilhete Premiado. Embora seja uma passagem relativamente longa, pensei que incluí-la aqui poderia ajudar a revelar como você pode, aberta e honestamente, abordar quaisquer similaridades que a mensagem de sua vida possa ter com o trabalho de outras pessoas. A verdade é que todos temos experiências comuns e, quando compartilharmos as mensagens de nossas vidas com frequência, incorreremos em certas sobreposições. Mas mesmo que tudo tenha sido dito, o que é novo é nossa própria experiência única de aprender com nossas lições, obter nossos próprios resultados e criar novo valor para as pessoas. Tomara que essa transcrição faça se lembrar disso. Dos arquivos.
Como tenho compartilhado desde meu acidente de carro, que foi o momento mais importante e também assustador de minha vida, descobri uma porção de coisas sobre mim mesmo e o mundo. Quando estava me recuperando, continuei a pensar sobre tudo o que tinha acontecido. Ainda hoje me lembro daqueles últimos momentos da capotagem, da vida prestes a se acabar e de aprender quão importante ela era. Cheguei à conclusão de que perguntaríamos se vivemos plenamente, amamos abertamente ou fizemos a diferença, pois naquela experiência, me perguntei se fui ou não suficientemente audaz, se me conectei suficientemente ou se tinha vivido por algo e alguém que não fosse eu. A triste realidade é que detestei minhas respostas. Eu era apenas um jovem rapaz sem direção, que não sabia muitas coisas, até que dei de frente com as maiores lições da vida. Desde então, tenho servido como voluntário em hospitais psiquiátricos e tenho visto tantas pessoas enfrentarem as mesmas perguntas. Será que vivi plenamente? Será que amei incondicionalmente? Será que fui importante para alguém? Acho que é bom saber que essas são perguntas que talvez queiramos responder no fim. Assim, o melhor é ter uma vida tão boa para ficarmos felizes com nossas respostas. Essas perguntas não foram meus únicos achados. No ano passado, um amigo me mostrou uma passagem de Norman Cousins e isso significou muito para mim. Foi algo que validou o que eu pensava e me surpreendeu de uma só vez. Ele tinha escrito muito antes de mim que as pessoas em seu leito de morte perguntam: será que vivi sabiamente? Será que amei incondicionalmente? Será que servi muito? Foi tão maravilhoso saber disso, pois topei com uma lição que outros tinham descoberto que era verdadeira. De fato, se você conhecer qualquer trabalhador de hospital psiquiátrico ou conselheiro de pessoas prestes a morrer, eles lhe dirão praticamente a mesma coisa. Sim, as pessoas refletem sobre suas vidas e se perguntam se realmente viveram, a quem amaram e que impacto tiveram. Trata-se de um preceito universal, de modo que não estou querendo crédito por isso em hipótese alguma. Certamente gerações de pessoas descobriram isso antes de Cousins, de mim ou de qualquer outra pessoa que tenha escrito sobre o tema. Eu apenas espero contar minha história e perspectiva únicas. A única coisa que pode ser singular sobre minhas 3 perguntas resume-se, suponho, à escolha das palavras. Cousins perguntou se vivêssemos sabiamente, mas eu me fiz uma pergunta diferente, se vivêssemos plenamente. A diferença é sutil, mas importante para mim, pelo menos em como eu vivo. Quero viver de modo vibrante e arrebatador pelo planeta como um fogo de artifício, tomar decisões tolas e me aventurar. Mas quem sou eu? Sou apenas um jovem rapaz, pois o escritor disse viver sabiamente e Buda usou a mesma frase quando disse: até a morte não é para ser temida por uma pessoa que tenha vivido sabiamente. Ele também falou sobre amar bem, mas eu provavelmente era jovem demais para saber o que isso significava quando pensei nas 3 perguntas. Para mim, amar incondicionalmente foi meu termo preferido, pois eu tinha ficado extremamente fechado para o amor quando jovem, após o rompimento com a primeira garota que amara. Para mim parece que sempre que o amor dá errado, há uma relação muito grande com o grau de abertura em que realmente estávamos. De qualquer modo, a última palavra proferida foi importante para mim, suponho, na época, e diz muito sobre o que tento fazer hoje. Cousins falou sobre se ou não servimos muito, o que eu considero uma frase maravilhosa. Quando dei de frente com a realidade, acabei pensando nisso diferentemente como um jovem rapaz. Eu não pensava sobre servir muito, embora, como disse, goste disso, mas jamais pensava que poderia fazer uma grande diferença. Acho que muitas pessoas não imaginam que podem transformar milhões de vidas ou desempenhar com excelência alguma função e fazer coisas grandiosas que mudem o mundo. Algumas delas apenas querem fazer a diferença para uma pessoa, e talvez não considerem isso um feito grande ou grandioso, o que é péssimo. Nós não temos de mudar o mundo, apenas temos de mudar o mundo de uma pessoa, é algo que ouvi uma vez. Assim pergunto, fiz alguma diferença? E não, fiz algo grandioso? Talvez seja apenas uma coisinha. Porém, fiz alguma diferença? Isso é o que pergunto. Naturalmente, toda essa explanação é apenas semântica, mas realmente significou muito para mim quando descobri que meu acidente de carro e minhas experiências em hospitais psiquiátricos levaram-me a conclusões similares que outros já tinham tirado. Isso me ajudou a concluir que estamos na mesma jornada da vida, descobrindo coisas similares. Espero que todos nós tentemos compartilhar esses achados similares, mesmo se eles se verbalizarem de formas diferentes ou se forem baseados em nossa própria perspectiva. Viver, amar e fazer coisas boas são valores universais que todos achamos importantes, e espero que isso tenha me ajudado a revelar um pouco a você sobre eles. A conclusão final dessa sessão é a seguinte: seja distinto, compartilhe suas próprias histórias e crie seu próprio conteúdo. Agregue continuamente novo valor e entusiasme as pessoas. Isso é o que elevará nossa reputação e nossas receitas nessa indústria. Se por qualquer razão seu trabalho terminar sendo similar ao de outros, o que de fato ocorrerá, aborde esse problema. Mas efetivamente entenda que o ensino de temas pode ser similar na natureza por causa de nossas emoções humanas e experiências universais, mas nossos produtos ou programas de treinamento devem ser muito singulares à nossa marca. Isso faz sentido? Terceira reestruturação. Aperfeiçoamento da marca. Você já participou de um seminário e lhe deram uma pasta de má qualidade repleta de recursos, que pareciam de material que fora fotocopiado por anos? Recebeu pelo correio um livro de publicação própria de mau gosto que parecia ter sido desenhado por um gorila? Ou acessou o site de um guru somente para visualizar uma página de rosto idêntica a um cartão postal de 1995? Tenho feito essas perguntas a audiências de todas partes do mundo, e todas as pessoas riem e levantam a mão, reconhecendo-se em tal situação. É divertido, mas trágico. É vital que, na condição de uma comunidade, comecemos a fazer com que nossos sites, produtos e programas tenham um visual melhor. Como a Apple fez para o computador pessoal e os dispositivos móveis, devemos aperfeiçoar o design e a estética geral de nossa indústria. Precisamos estar conscientes da significativa transformação sofrida pela nossa sociedade, da função à forma, de comprar produtos comuns a produtos criativos, personalizados e coloridos. As pessoas não gostam de lixo ou desordem e nós, como um grupo de profissionais, geralmente somos acusados de criar sites repletos de ambos. Para falar sem rodeios, nossa indústria precisa de uma cirurgia plástica. Como observador, vejo 3 áreas-chave que exigem um trabalho imediato de maquiagem. Primeiro, devemos renovar nossos sites para que sejam mais modernos e interativos, o que significa ter blogs contendo vídeos com sessões de comentários. Precisamos também melhorar a percepção de que nossos sites de cadastramento valem o tempo e o dinheiro das pessoas. Elas devem gostar e ficar orgulhosas de fazerem parte de nossas comunidades online. Qual foi a última vez em que você viu alguém ter esse tipo de sensação? Segundo, devemos começar a melhorar a percepção de que nossos produtos enviados se pareçam prontos para o varejo. Os programas em DVDs de estudo domiciliar, programas de áudio, pastas, planilhas e recursos enviados pelo correio nessa indústria são de péssima qualidade. Essa avaliação é para praticamente todos os produtos, exceto para os 2% do topo. Acredite em mim, eu não sou um snob em design, e não sou a favor de gastar muito dinheiro com designers gráficos. Entendo que ainda há um grupo central de profissionais de marketing instruindo as pessoas para que façam rápido, façam barato e entreguem rápido. Sei também que muitos clientes não se importam com a aparência das informações, eles somente querem o conteúdo e o conhecimento e não se importam com a embalagem.
Todas as objeções para que nossos produtos melhorem o visual realmente fazem sentido no mundo de silos. Se pudermos aumentar nosso campo de influência de modo a entender que somos uma comunidade com carreiras genuínas no negócio real, podemos entender que nossa comunidade tem uma reputação singular. Infelizmente, produtos com má aparência são como uma onda no lago e afetam toda a estética de quem somos. Se todos progredirmos e tivermos produtos com boa aparência, poderemos desfrutar dos benefícios de uma base de clientes mais impressionada e satisfeita. Finalmente, precisamos urgentemente de uma renovação em nosso enfoque na realização de seminários. Com a exceção de provavelmente 5 ou 10 marcas, a indústria ainda está hospedando seminários, workshops e congressos em hotéis de aeroporto de baixa qualidade, com luz fraca, ventilação deficiente e cadeiras desconfortáveis. Pior, os promotores mal estão investindo dinheiro em iluminação, som, consolidação da marca e materiais. Isso é uma vergonha, e jamais ocorreria no mundo corporativo. Acreditem em mim, sei que pode doer no bolso gastar um pouco mais com esses itens. Conduzo mais de 12 eventos presenciais ao ano, e hoje gasto milhões de dólares fazendo-os funcionar bem, pois vejo que os clientes querem promotores que obtenham taxas mais baixas de hospedagem para eles, em hotéis acessíveis e com passagens aéreas baratas. Mas não custa muito mais caro encontrar um bom hotel, exibir alguns banners com design apreciável, contratar pessoas especializadas em apresentações audiovisuais e fornecer materiais para seminários com boa encadernação e impressão. Talvez, mais detalhes, mas o que quero dizer é que todos nós temos de reaprender a frase: os detalhes são importantes. Independentemente de você estar realizando um seminário gratuito ou um de ingresso caro, seu trabalho é deixar o lugar com aspecto e ambiência incríveis. Temos esse compromisso com nós mesmos e com nossos clientes. Essas 3 reestruturações são muito importantes. Quando migramos de uma indústria paralisada em seus próprios silos para uma comunidade que cria e compartilha melhores práticas, todos triunfamos. Quando fornecemos conteúdos e programas criativos, inovadores e distintos, todos nós elevamos o nível do jogo. E quando renovamos nossos visuais e nossas marcas para sermos mais minimalistas e contemporâneos, acabamos com a má reputação com a qual somos associados. Podemos fazer melhor. É hora de olharmos para nós mesmos como uma indústria singular, com uma reputação singular, em que todos podemos nos aperfeiçoar. A mudança deve começar internamente. A revolução e a reestruturação estão prestes a acontecer. Junte-se a nós. A reestruturação externa. As 3 reestruturações anteriores focavam no que devemos fazer internamente para melhorar nossa indústria e reputação. As próximas 3 são ações que podemos executar com nossos clientes para continuar o ímpeto. 4ª reestruturação. Transição de comunicação de vendas a comunicação de valor. Uma coisa curiosa ocorreu no gerenciamento de listas nos últimos 5 anos. Os gurus começaram a enviar cupons pelo correio às suas listas de contatos, seguindo a escolha fraca e ineficaz de comunicação e marketing dos Estados Unidos corporativo. Eles também decidiram que enviariam newsletters de conteúdo ou mensagens de vendas. Isso foi simplesmente ineficaz. Neste exato momento, somos apanhados por uma onda em que recebemos de vários experts um número impressionante de e-mails voltados para vendas. Eles não enviam mais e-mails com valor, somente links que direcionam até páginas ou funis de vendas. Em minha opinião, essa tática deve mudar e isso tem que ser feito agora. A reestruturação na indústria finalmente atingirá equilíbrio entre vendas e valor quando combinarmos os dois em vez de forçarmos uma decisão entre uma coisa ou outra. Se você é um dos meus assinantes, sabe que praticamente todo e-mail que envio agrega valor, inclusive quando Só um minuto que eu tenho que reiniciar aqui o livro, porque não está transmitindo para a minha gravação da leitura da imagem. Ok. Quarta reestruturação. Transição de comunicação de vendas a comunicação de valor. Uma coisa curiosa ocorreu no gerenciamento de listas nos últimos 5 anos. Os gurus começaram a enviar cupons pelo correio às suas listas de contatos, seguindo a escolha fraca e ineficaz de comunicação e marketing dos Estados Unidos corporativo. Eles também decidiram que enviariam newsletters de conteúdo ou mensagens de vendas. Isso foi simplesmente ineficaz. Neste exato momento, somos apanhados por uma onda em que recebemos de vários experts um número impressionante de e-mails voltados para vendas. Eles não enviam mais e-mails com valor, somente links que direcionam até páginas ou funis de vendas. Em minha opinião, essa tática deve mudar e isso tem que ser feito agora. A reestruturação na indústria finalmente atingirá equilíbrio entre vendas e valor quando combinarmos os dois em vez de forçarmos uma decisão entre uma coisa ou outra. Se você é um dos meus assinantes, sabe que praticamente todo e-mail que envio agrega valor, inclusive quando estou promovendo o produto de outro profissional ou oferecendo uma venda própria. Por exemplo, promovi recentemente um curso informativo de um amigo sobre mídia social. Praticamente todos que promoviam o mesmo curso simplesmente enviavam um e-mail a seus assinantes em que constava: há um novo e maravilhoso curso, clique aqui para comprá-lo. Não havia nenhum valor oferecido e, portanto, seus e-mails eram o que denomino comunicação de venda. Concebi uma abordagem diferente. Sentei e refleti sobre meu cliente e o que estava fazendo na mídia social que funcionava bem. Então, me dirigi até meu estúdio de vídeo e fiz um vídeo informativo explicando minha melhor estratégia para mídias sociais. No final do vídeo, essencialmente disse o seguinte: espero que isso sirva para o seu próprio negócio. Se você quiser ter mais treinamento sobre mídia social, não sou realmente um expert, mas você pode clicar no link abaixo deste vídeo para aprender sobre o novo treinamento de meu amigo nesse campo. Acho que você gostará muito dele. Se eventualmente você se inscrever no curso de meu amigo, eu lhe darei 2 de meus cursos de treinamento como brindes. Esses 2 cursos realmente complementam o dele, assim você terá o dobro de valor. Dessa maneira, agreguei valor fazendo o mesmo que os experts, ensinando. Ensinei a meus assinantes algo útil, independentemente de comprarem ou não o programa de meu amigo. Portanto, ninguém ficou aborrecido nem desgostoso. Isso exige um pouco mais de esforço? Certamente que sim. Mas mantive uma boa reputação com minha lista, pois fiz o que lhes prometi, que é agregar valor às suas vidas. O resultado é que eu fui o principal promotor daquele curso e isso me rendeu mais de $200 mil em comissões de afiliação. As comissões de afiliação me pagam uma porcentagem das vendas quando as pessoas se inscrevem para fazer o curso de meu amigo, que eu exibi às pessoas em meu vídeo e na página que o hospedava.
Esse exemplo ilustra que não devemos escolher entre agregar valor e vender, e penso que é importante que a comunidade comece a fazer isso. A maioria dos gurus bem-sucedidos do mercado, incluindo aqueles que atuam no marketing digital, já está liderando o caminho e tem estado nessa trajetória há um bom tempo. Agora, todos os outros devem segui-los. Na arena de vendas. Acredito também que seria proveitoso se a nossa comunidade começasse a refletir mais no planejamento estratégico de nossas comunicações e programações promocionais. Acontece que muitos experts efetivamente não têm uma programação promocional planejada. Pelo contrário, eles terminam no final do mês concluindo: creio que seria bom enviar uma newsletter mensal hoje. Vou descobrir um tópico para escrever ou encontrar algo para vender. Isso não passa de má gestão e de prática ruim. Suponho que eu tenha sido abençoado por receber assessoria de muitos dos melhores varejistas do mundo e por ter alguma perspectiva nesse campo. Lembro-me de falar com gerentes de produtos na Nordstrom e Best Buy e de ficar surpreendido de como eles planejavam antecipadamente suas promoções e lançamentos de produtos. Varejistas sabem que o que estão fazendo não é apenas para os próximos meses, e sim para as próximas estações ou trimestres. Precisamos aprender essa habilidade e sermos mais diligentes com o planejamento de como e quando agregaremos valor e venderemos. Finalmente, como último ponto em vendas, acredito que nossa comunidade inteira respiraria aliviada se todos nós nos notificássemos sobre nossas próximas promoções. Não consigo lhe informar quantos e-mails recebo com esse conteúdo. Amanhã lançaremos nosso novo X, por favor, promova para mim. Vamos nós todos dar avisos com diversos meses de antecipação sobre o que estamos fazendo e aposentarmos para sempre a correria do tudo em cima da hora. Com as vendas deixadas de lado, vamos falar sobre valor. O que constitui valor no mundo de como fazer de forma prática e útil tem evoluído década após década. Um artigo numa newsletter não é mais suficiente para manter um público engajado e satisfeito. A maioria dos clientes me diz que o valor para eles significa que recebem efetivo conteúdo e ideias implementáveis que possam usar no mesmo momento. Enviar às pessoas vídeos engraçados e artigos ou posts curtos e gerais em blogs não é valor, é apenas distração. Para servir a seus clientes o melhor, pense sobre quais são seus objetivos e envie treinamento útil que os ajude a mudar de um ponto para o outro. Forneça uma ideia simples a implementar, mas também dê o panorama geral e o processo. Pergunte a si mesmo: se recebesse essa comunicação, a consideraria valiosa pessoal e profissionalmente, e seria capaz de fazer algo novo e importante após vê-la? Novamente, entendo que tudo isso envolve trabalho, mas de qualquer modo é o que fomos talhados para fazer: ensinar o que serve ao cliente. Quinta reestruturação. Atingir excelência no serviço ao cliente. Tudo que mencionei até aqui fará pouco para melhorar a reputação de nossa indústria se paralelamente não melhorarmos nosso enfoque de serviço ao cliente de um modo coletivo. Um serviço ruim tem sido a expectativa dos clientes. Por causa disso, poucos deles compram ou enviam mensagens enfastiadas, agressivas e irreverentes para obter o que querem. Um de meus amigos recentemente disse: um número muito grande de novos clientes de nossa indústria age como idiotas céticos, e isso é nossa própria falha. Desde o primeiro dia, estive obsessivamente focado no serviço ao cliente. Meu grupo sempre assegura que respondamos às pessoas ao menos no mesmo dia útil em que recebemos uma ligação telefônica ou um e-mail de um cliente. De modo geral, respondemos dentro de 1 hora, exceto durante períodos promocionais de grande demanda, quando ficamos sobrecarregados. Fazemos nossos testes, devolvemos e deixamos claras nossas políticas de reembolso em nossos vídeos, em nossas páginas de confirmação de pedidos e em nossos prazos e condições para cada produto ou programa que lançamos. Para ser totalmente transparente, enganei-me durante uma promoção quando não fomos suficientemente claros sobre a política de reembolso, e essa situação gerou angústia e discussões desnecessárias. Você, de modo geral, aprende sobre serviço ao cliente da forma mais complicada em nossa indústria. Mas, em geral, eu diria que temos uma reputação muito forte e positiva por mantermos um ótimo serviço ao cliente. Infelizmente, isso significa muito pouco nos dias de hoje. Sim, você me ouviu afirmar isso. Ter uma ótima reputação no serviço ao cliente não significa tanto como você poderia imaginar em nossa indústria. Agora, antes que eu receba e-mails me criticando por dizer que uma boa reputação não é importante, deixe-me explicar a razão de eu ter dito isso. Duas realidades sobre o contexto maior de fazer negócios como um expert lhe servirão aqui. Primeira, a maior parte de suas vendas sobre qualquer promoção nos dias de hoje deriva de compradores que jamais ouviram falar de você, especialmente quando está no início de sua atividade. Eu sou relativamente famoso, mas 72% dos compradores em minha última promoção jamais tinham ouvido o meu nome. As pessoas que acessam seu funil de vendas são geralmente potenciais clientes novos em folha, que nunca ouviram seu nome e que desconhecem totalmente sua reputação. Como a comunidade de experts não é ativa no Yelp ou em outros sites voltados para avaliação de clientes, sim, isso mudará também. Não há muitas informações disponíveis sobre as personalidades, os produtos e as organizações de nossa indústria. É estranho, porque outras indústrias são bem orientadas por avaliações comunitárias de produtos. Segunda, como a maior parte das pessoas que compra de você jamais ouviu falar seu nome, elas seguem um padrão quanto às premissas preconcebidas sobre a indústria como um todo. Isso é horrível. Digo isso pois, historicamente, os gurus têm sido tão impelidos pelo ego ou adorados por fãs lenientes que nunca viram o serviço ao cliente como uma prática do negócio. Celebridades e estrelas do rock têm péssimos serviços ao cliente pela mesma razão. Devido a esse péssimo hábito do passado com o serviço ao cliente, todos nós perdemos. Pessoalmente, estou cansado de clientes que me telefonam ou enviam e-mails, mesmo antes de comprarem algo, que são enfastiados, grosseiros, céticos ou desnecessariamente desafiadores com suas perguntas. Essa é uma insensatez tão grande, pois provavelmente temos uma das melhores reputações na comunidade de experts. Entregamos o que prometemos e mais, temos boa capacidade de dar respostas. Preocupamos-nos profundamente com o sucesso de nossos clientes e se ocorre algum imprevisto, comunicamos ainda mais nossos termos e condições. No entanto, apresento a seguir um e-mail não editado que recebemos durante nossa última promoção. Ei, acho que gosto de seu material e que vou comprá-lo, mas preciso de uma garantia de que vocês não são como os outros nessa indústria que nos enganam e mentem sobre reembolsos e garantias. Se eu não gostar de seu material, blasfêmia, quero saber se posso devolver essa blasfêmia imediatamente, senão, não vou comprá-lo. Portanto, me informem, vocês são pessoas decentes ou ladrões como os demais? Isso não fala muito sobre as premissas que esse indivíduo tem sobre a comunidade de experts? Você tem de entender que a maior parte das pessoas procura a indústria de gurus com esse nível de energia e precaução nos dias de hoje. Gurus e experts de todas as indústrias estão com má reputação nos últimos anos, e isso é trágico. Não é falha de ninguém, exceto daqueles na comunidade que estragam a situação para o restante.
Quero enfatizar que não acho que a maioria dos experts no mercado é de pessoas fracas de negócios que agem sem integridade ou com algum tipo de malícia no trato com clientes. Creio piamente que quase todos os membros de nossa comunidade são especialistas extremamente amáveis e comprometidos. Apenas aqueles poucos que mancham a nossa imagem. E embora praticamente todos nessa comunidade sejam bons e caridosos, essas pessoas são, de fato, extremamente atarefadas e administram pequenas empresas, portanto. Isso leva-me a concluir que a distração e a falta de recursos que tem gerado à nossa indústria uma reputação de mau serviço ao cliente. A boa notícia é que essa situação pode ser fácil e rapidamente corrigida se todos decidirmos mudar de atitude e reorientar nossa bússola para os clientes, tanto antes como depois da compra. No nível financeiro, devemos recordar a nós mesmos que o valor permanente de um cliente merece assegurar que eles sejam satisfeitos, bem tratados e bem servidos. Além de dar nossa pequena contribuição nessa reestruturação, praticando o que pregamos, também engajamos nosso grupo para garantir que a Expert Industry Association reconheça e homenageie produtos conhecidos por um excelente serviço ao cliente. Sexta reestruturação. Celebre mais, espere mais. No final da década de 1980, houve uma mudança sutil, mas distinta, no tom que vinha da indústria de experts. E não se tratava de uma boa mudança. Engolfados pelo mantra "a ganância é uma coisa boa" de Wall Street e pelas celebrações de atletas escandalosos e CEOs heróicos, ficamos desorientados. Muitos gurus e experts de autoajuda começaram a aplicar duas práticas deficientes. A primeira, e isso me aborreceu profundamente, foi que os especialistas começaram a falar e escrever num tom que beirava a intimidação de seus clientes. Tinham acabado aqueles tons honrados de experts e escritores do passado. Quem os substituía eram os gurus de campos de treinamento militar, o expert que o encarava diretamente com uma conversa dura, e que era muito mais sintonizado com seus problemas e a realidade que você. De fato, para esses gurus, toda a sua vida está confusa. Você está agindo como um sonâmbulo nela. Você não sabe o mal que seu inconsciente está fazendo, desencaminhando tudo o que faz. Você está arruinando seus relacionamentos, seu trabalho e está arriscando seu futuro. Oh, e você é preguiçoso e burro. E ninguém o ama por causa disso. Embora possa parecer exagerado, a realidade é que as pessoas estavam realmente dizendo essas besteiras. E isso ainda acontece hoje. Apanhe um livro de autoajuda e parece que ele foi escrito para fracassados totais, que perderam todo o controle de suas vidas. Os autores desse nicho começaram a escrever e falar para o menor denominador comum. Toda a indústria começou a soar como aquela frase intimidadora, horrivelmente gritada, através da qual o Dr. Phil se tornou famoso. O que vocês estavam pensando? Estúpidos? Apenas para constar, gosto do trabalho do Dr. Phil, particularmente de seus livros, e vejo que ele ajudou milhões de pessoas. Também considero óbvio ele usar essa frase com um senso de provocação e humor que a torna palatável, às vezes, e que ele genuína e realmente preocupa-se com seus clientes e seu público-alvo. Mas os experts se tornaram muito intimidadores e ao mesmo tempo condescendentes, e começaram a escrever e instruir como se estivessem dando apoio profissional a crianças, ou aos mais desajustados ou gravemente fora da realidade entre nós. É hora de termos um novo tom. É hora de honrarmos mais nossa audiência. Vamos assumir que as pessoas estão fazendo melhor, não pior, que elas são capazes, não incapazes, e que estão relativamente sintonizadas, já que nos procuraram para obter conselhos na primeira oportunidade. Pessoalmente, não acho que as pessoas estão perdidas ou agindo como sonâmbulas em suas vidas. A exemplo de todos nós, elas estão muito cientes de seus problemas e suas realidades, e buscam alguma inspiração e instrução para atingir o próximo nível. Tenho um grande respeito e admiração por meus clientes e público-alvo, e falo para eles como semelhantes, não como um guru, conselheiro militar ou sargento de treinamento. Certamente que nesse ponto, é normal que as pessoas digam: sim, Brandon, tudo isso está ótimo, mas anda logo, rapaz. Você e nós sabemos que a mídia premia o susto, o temor e a fala do sargento de treinamento para o recruta humilde. Infelizmente concordo. Mas também acho que nós temos a opção de escolher o que jogaremos na vida a fim de sermos remunerados e reconhecidos. Pessoalmente não creio que vale a pena não sermos autênticos ou intimidarmos as pessoas apenas para atrair sua atenção ou a atenção da mídia. Vamos começar acreditando em nossos clientes e olhá-los com a mesma admiração que eles têm para conosco. Ao honrarmos nossa audiência mais uma vez, eles trarão uma reputação de honra para a nossa indústria. Em seguida, da mesma forma como os honramos, vamos também começar a esperar mais de nossos fãs, seguidores e clientes. Claramente, este capítulo tem sido sobre nossa expectativa maior de nós mesmos como experts influentes, mas quero que a ênfase agora seja sobre esperar mais de nosso público. Não sei exatamente quando isso começou a acontecer, minha pesquisa e entrevistas indicam em meados da década de 1990, mas essa conclusão não é definitiva. Porém, houve uma transformação na indústria quando repentinamente se tornou normal e bem conhecido que nossos clientes não estavam implementando o que lhes instruíamos. Repentinamente, houve uma atitude de não intervir sobre os resultados que nossos orientandos obtinham quando implementavam nossos conselhos, ideias, estratégias, processos ou sistemas. Bem, não posso controlar se eles implementam ou não meu treinamento, ou seja, for a atitude. Essa atitude é tão dominante na atualidade que tem originado uma geração inteira de experts que fazem pouco para estabelecer expectativas, desafios, sistemas de prestação de contas ou programas de monitoramento com clientes. Por sua vez, os clientes de nossa indústria não estão implementando e obtendo resultados, o que prejudica nossa reputação novamente. É hora de uma reestruturação nessa questão também. Não tenho a intenção de ter todas as respostas e, como todos os demais, quero que mais de meus clientes efetivamente usem e implementem meus programas. Como todas as pessoas, ficaria feliz se mais de meus clientes ao menos abrissem o livro ou os DVDs que encomendam. Com toda seriedade, podemos iniciar a reestruturação imediatamente se mudarmos nosso tom e nosso palavreado com nossos clientes. Podemos iniciar informando-lhes diretamente que queremos somente orientando sérios e que esperamos que eles ajam. Às vezes, apenas ter alguém nos dizendo que podemos aumentar nossos padrões pode ser um ímpeto para efetivamente mudarmos. Podemos instigar o desejo e desafio neles sem sermos sargentos de treinamento. Tudo o que devemos fazer é sermos inspirações maiores e fornecer a nossos clientes mais ferramentas, objetivos e comunicações de monitoramento. Podemos dizer coisas verdadeiras e não fazê-lo como marketing. Veja, se você for como muitos de nós, há um número reduzidíssimo de pessoas em sua vida que o está alçando a um padrão elevado de excelência. As pessoas querem protegê-lo e mantê-lo seguro, e o fazem com prudência para não forçá-lo de forma muito rápida e violenta. Porém, nossas trajetórias se interceptaram, pois você acreditava que era capaz de mais, muito mais, e buscava novos meios de atingir um maior potencial nessa área. Assim, vamos entrar em acordo. Se você é uma pessoa que deseja genuinamente obter sucesso e quer verdadeiramente implementar o que ensino, vamos lá. Mas nossa indústria está repleta o bastante de pessoas que nos enchem de perguntas e jamais compram nada, e de gurus inescrupulosos que vendem e somem. Assim, vamos ao acordo. Você implementa esse material e eu o seguirei juntamente com você com uma série de lembretes de nosso sistema. Necessitamos de mais indivíduos
indivíduos executores, e se você se enquadra nessa classe, vamos começar. No entanto, se sentir que está apenas testando meu material e se intrometendo moderadamente nessa área, talvez deva navegar por meu blog, mas não queira ser um aprendiz. Estou fixando um padrão alto para meus aprendizes e espero que você tenha um alto padrão caso se torne um deles. Talvez isso pareça demasiadamente sentimentaloide, e não o melhor argumento ou estratégia de marketing. É mais fácil dizer, ei, limite-se a comprar meu material e veremos se ele se encaixa às suas necessidades. Mas eu sinto que é importante que nosso programa inspire as pessoas a visualizar um alto padrão e a implementar nossas ideias. Sinto que as mudanças geralmente ocorrem quando nos comunicamos diferentemente do mercado, já que essa é uma área fácil para fazer mudanças. Dou o melhor de mim para exigir muito de meus clientes se eles não fazem o que disseram que fariam. Mantenho altas expectativas para eles e para mim mesmo. Tento dar a meus clientes listas, amostras e recursos necessários para que hajam. No entanto, ainda posso melhorar nisso. Todos podemos. Hoje é o dia em que todos devemos começar. Um tributo. Tenho a consciência bem lúcida de que, ao escrever um capítulo como este, corro o risco de parecer uma pessoa negativa e que julga excessivamente nossa comunidade de experts. Provavelmente serei criticado em alguns blogs por ser muito audacioso ou convencido ao lançar essas premissas. Meu objetivo aqui, no entanto, não era o de ser negativo ou desrespeitoso. Sei que não passo de um player médio dessa indústria, e não escrevi este capítulo para autoengrandecimento ou para acusar ninguém. Minha meta era me beneficiar completamente dessa plataforma para ajudá-lo a liderar essa indústria. E para liderar, devemos ser transparentes sobre onde estamos e como podemos melhorar, até apontarmos o que não está funcionando. Não podemos servir plenamente a nossos clientes ou desenvolver nossas carreiras ou nossa comunidade. Contudo, há muitas coisas que estão corretas nessa indústria. Nosso trabalho muda a vida das pessoas para melhor e isso é extraordinário. Nossa comunidade é a mais criativa, brilhante, reflexiva e preocupada em relação a qualquer outra que eu tenha testemunhado. Eu, com tranquilidade, desafiaria qualquer pessoa a encontrar outro setor que tenha ajudado tantas pessoas a terem vidas mais plenas, ricas, felizes e significativas do que o nosso. Espero que você tenha sentido nossa alegria, apreciação e nosso entusiasmo por termos a oportunidade de seguir uma carreira como expert. Essa indústria transformou radicalmente a minha vida e transformou milhões de vidas antes de mim. Agora é hora de continuar o bom trabalho daqueles que chegaram antes de nós e que, ao mesmo tempo, elevaram nossa indústria a um patamar mais alto. Espero que você se junte a nós. Desencadeie seu poder interno. Tradução livre, NE. Capítulo 10. Confiando no que você fala. Percorremos um longo caminho. Caso eu tenha cumprido eficazmente a missão de um especialista, espero que você se sinta inspirado e instruído sobre poder melhorar sua vida. Você pode fazer a diferença e ter uma renda com o que sabe. Suas recomendações e suas experiências de vida são mais valiosas do que você jamais imaginou. Você pode ter uma carreira genuína como um expert empreendedor se simplesmente se posicionar, embalar seus produtos, se promover e formar parcerias com terceiros para transmitir sua mensagem ao mundo. Você pode fazer isso. Agora é a hora. Quando você começar a atingir milhões de pessoas e ganhar quantias milionárias, terá se tornado um verdadeiro mensageiro milionário. Ainda que jamais alcance esse nível, compartilhar sua mensagem com quaisquer pessoas será sempre um ato significativo e uma trajetória verdadeira para o propósito e a realização na vida. Há significado em dar tutoria a outros e satisfação em servir. Se você leu este livro até aqui, já sabe mais sobre sua carreira e indústria do que eu sabia quando comecei. Tenho ganhado milhões de dólares com esses conceitos e ajudei milhões de pessoas. Estou tão entusiasmado para saber o que você fará com tudo isso. Você tem uma base fantástica e tem uma grande vantagem inicial em relação à próxima geração de gurus. De fato, você provavelmente sabe mais do que a maioria dos experts que estão atualmente em atividade, pois, até agora, poucas pessoas têm compartilhado suas melhores práticas. Se você encontrar, acidentalmente, com experts em atividade ou que estão lutando com dificuldades em suas estimulantes e novas jornadas, queira, por favor, dar a eles este livro ou os ajude. Todos nós precisamos ajudar e honrar nossos colegas mensageiros. Eu não sei por que você está lendo este livro agora, mas me sinto honrado de que nossos caminhos tenham se cruzado e de ter sido capaz de compartilhar com você o que aprendi, o que ainda estou aprendendo. Os experts são aprendizes primeiro. Foi uma grande alegria escrever este livro para você e nossa comunidade. Depois de trabalhar com dezenas de milhares de experts e gurus de recomendações mundo afora, não sei por que você encontrou minha mensagem neste ponto de sua vida. Acredito que esteja aqui porque em seu íntimo mais profundo, há uma vontade incansável de compartilhar sua voz com o mundo de uma forma grandiosa. Talvez você tenha selecionado este livro porque decidiu contar sua história e experiências de vida com os demais pela primeira vez. Ou talvez você já esteja compartilhando sua mensagem e esteja buscando novas ideias e estratégias para amplificá-la ainda mais, de um modo mais amplo, eloquente e lucrativo. Independentemente do que seja, acredito no fato de que se você está aqui, tem algo a ver com sua voz neste mundo. Se isso é verdade, gostaria de contar mais uma história antes de me despedir. Sobre Sarah. Sarah foi minha orientanda, mas acabou sendo minha professora. Quando eu fazia faculdade, tive a oportunidade de dar algumas aulas sobre como expressar-se em público. Eu estava extremamente animado por ocupar uma posição em que podia desenvolver e instruir alunos. Empenhei todos os esforços nas minhas aulas, reinventando meios através dos quais a oratória pública tinha sido ensinada, e instruindo com todo o entusiasmo que eu tinha. Era novato nessa profissão e, como desvantagem, não tinha ideia do que estava fazendo. No entanto, dei meu melhor à época e senti que foi uma experiência profundamente significativa. Mas, como geralmente ocorre com os novos professores nos últimos meses de meu primeiro ano, fiquei esgotado. Tinha me esforçado muito naquele semestre e, repentinamente, não sentia que estava fazendo mais nenhuma diferença. E então, conheci uma aluna reservada, retraída e tímida chamada Sarah. No começo do semestre, ela não parecia ser uma garota problemática. Participava de todas as aulas e não se atrasava. Mas logo ela começou a ter problemas. Faltou em suas 2 primeiras apresentações orais e simplesmente não apareceu nos dias em que teria de apresentar as lições de casa. Isso por si só garantiria sua reprovação no curso. No entanto, mesmo após perder aqueles 2 dias cruciais, ela continuou a frequentar regularmente as aulas. Prossegui nas tentativas de conversar com ela após as aulas. Mas havia tantos alunos me fazendo perguntas que Sarah parecia sempre sair tranquilamente da sala de aula antes que eu pudesse, de fato, falar-lhe algo. 3 semanas antes dos exames finais, postei as tarefas de oratória para a turma, listando os nomes de quem iria dar as palestras nos dias designados. O nome dela não constava na lista. Ela nunca tinha dado uma palestra e já tinha sido reprovada no curso, por isso não incluí seu nome. Passados alguns dias, enquanto ajudava outro aluno durante o turno de professor, vi Sarah entrar em minha sala, com um olhar bastante encabulado. Ela roía as unhas e ficou com os pés irrequietos todo o tempo em que me esperou para que eu pudesse sanar as dúvidas do outro estudante. Quando finalmente nos falamos, ela me surpreendeu com um pedido imediato. Brandon, eu quero dar minha palestra.
Fiquei chocado. Não entendendo suas intenções e, pior ainda, esquecendo-me de encorajá-la, repliquei. Por que você quer dar a palestra? Você compreende que já foi reprovada no curso, não é? Ela disse. Sei que estraguei tudo, mas frequentei as aulas todos os dias, pois você me inspirou, e sabia que se eu continuasse vindo, talvez você me ajudasse a, efetivamente, fazer uma apresentação na frente de toda a turma. Acho que estou preparada. Quero tentar isso agora, Brandon. Você me orientou até aqui, por favor, não perca a fé agora. Eu quero fazer isso por você e pela turma. Tenho de fazer isso por mim. Quando ela disse que eu a tinha inspirado e conduzido, me senti honrado por tê-la ajudado. Puxei uma cópia da programação de apresentações de minha pasta, coloquei-a sobre a mesa e escrevi o nome dela no último dia das palestras. Sarah fitou demoradamente seu nome na programação e quando olhou para mim, tinha lágrimas nos olhos. Ela murmurou um obrigada abafado e saiu rapidamente da sala. Passamos o dia seguinte discutindo sobre o que ela desejava realizar e o que eu gostaria que ela fizesse. Seriam apenas 2 semanas de preparação, mas eu lhe disse que sabia que ela poderia conseguir, mesmo sem ter jamais visto uma apresentação pública dela antes. Dia sim, dia não, nós nos reuníamos. Mais da metade desse tempo foi gasto tranquilizando-a sobre ela poder obter sucesso e aplicando coaching para que enfrentasse os seus medos. Quando sua fé tinha uma queda, dava o melhor de mim para levantá-la com esperança e estímulo. Sempre que ela tinha sua esperança abalada, eu repetia a citação de Elizabeth Kubler-Ross. Quando você chega na borda de toda a luz que conhece e está prestes a cair na escuridão do desconhecido, a fé é saber que uma das duas coisas acontecerá. Haverá algo sólido no qual se apoiar ou lhe ensinarão a voar. Possibilitei a ela saber que se tropeçasse nas palavras durante sua palestra, ela encontraria outra sentença para se apoiar ou de alguma forma, naquele momento insuportável de incerteza, receberia as palavras certas a dizer. Ela encontraria sua própria voz simplesmente ativando-a. Após 2 semanas aplicando-lhe um coaching pessoal, eu honestamente não sabia se ela apareceria no dia da palestra. Mas ela apareceu. Quando Sarah se aproximou do púlpito, praticamente metade da turma virou-se para mim com olhares de questionamento, como se dissessem, ela realmente fará a apresentação? A moça avançou com uma certa dificuldade durante 10 minutos. No meio de sua fala, ela aparentemente perdeu as palavras por alguns segundos, pela expressão em seu rosto, um tempo dolorosamente longo para ela. Ela permaneceu lá em silêncio, com os olhos abertos e assustados como uma corça pega pelos faróis de um carro. Eu quis animá-la, mas não tive palavras. Estava tão apavorado quanto ela naquele momento. Então, uma de suas colegas de classe encorajou-a ligeiramente. Você conseguiu, Sarah está perfeito. As palavras dela aparentemente não foram ouvidas pela palestrante. Ela estava indiferente e imersa em seu pesadelo pavoroso. Mas depois, outros alunos começaram a ecoar o estímulo. Você pode fazer isso, Sarah garota. Apenas continue falando, você. Conseguiu, apenas fale, Sarah, nós a amamos. Com isso, ela finalmente fechou e abriu os olhos. Olhou em volta do salão como se tivesse saído de um coma, descrente de ver todos aqueles visitantes. Houve mais uma série de estímulos que ecoaram pelo salão numa exibição linda de juventude, e Sarah parecia estar repetindo suas palavras de encorajamento à medida que olhamos para seus olhos no púlpito. A audiência começou a enviar uma onda de entusiasmo e suporte para ela, e mais de um aluno rompeu em lágrimas. Eu também. E em seguida, ela falou. Sarah levantou a cabeça, sorriu, nos agradeceu e continuou. Se me recordo bem, ela deveria falar durante 20 minutos. Sarah prosseguiu na palestra por cerca de 40 minutos. Suponho que jamais houvera falado tanto em toda sua vida, e ela tinha um bocado a falar. Se eu tivesse lhe dado uma nota formalmente, imagino que ela receberia um C pelo conteúdo, estrutura e apresentação. Mas quando ela terminou, o coração e o heroísmo foram os vencedores daquele dia e a turma respondeu com aplausos ressonantes, embora ela apenas tivesse dado a palestra mais alvoroçada da história. Ela sorriu e caminhou timidamente até sua cadeira. No caminho, os outros alunos ainda aplaudiam, gritavam e lhe lançavam elogios. Uma amiga com a satisfação estampada no rosto disse orgulhosamente, Sarah, você conseguiu. Ela então parou ao seu lado e lhe abraçou. Quando Sarah sentou-se, todos ficaram de pé. Minha turma então fez-lhe uma ovação que você não acreditaria. O sentimento naquela aula foi exuberante e quando ela terminou, muitos colegas caminharam até ela e elogiaram seu desempenho inspirador. Quando o último da turma saiu da sala e eu ainda estava colocando uns folhetos em minha maleta, vi Sarah com o canto dos olhos, parada sozinha no corredor. Ao virar, percebi que lágrimas escorriam de seus olhos. O que ela disse para mim em seguida foram as palavras mais maravilhosas que já ouvi em minha vida e justificou a minha ação. Lutando para controlar as lágrimas e as emoções intensas que deve ter sentido, Sarah sussurrou para mim quando se virou e falou. Obrigada, Brandon. Ninguém jamais me disse que minha voz era importante. Você foi a única pessoa que um dia me afirmou que eu tinha algum potencial. Henry David Thoreau escreveu, a massa de homens tem vidas de um calmo desespero. Eu não imagino que o desespero seja mais tão calmo. Se você acompanha o noticiário, engaja-se em sua comunidade e presta atenção em seus entes queridos e vizinhos. Aposto que ouvirá um brado retumbante por ajuda. As pessoas estão buscando desesperadamente compartilhar suas vozes únicas com o mundo e atingir seus potenciais plenos. Elas estão ávidas por ideias e estratégias que melhorem suas vidas pessoal e profissional. Estão carecendo de orientação e ficam surpreendidas sempre que alguém lhes oferece uma palavra amável ou ajuda. Você pode ser essa surpresa para seus companheiros humanos. Nisso é que se resume essa mensagem. Praticamente uma década depois que Sarah completou meu curso, retornei à faculdade em que me formara para visitar um amigo. Na cidade, trombei com alguns de meus ex-alunos que eventualmente fizeram parte daquele dia mágico. Para minha completa descrença e surpresa, nem todos se recordavam do momento com a mesma alegria e detalhes que eu. Na realidade, 2 deles sequer lembrariam-se do fato se eu não os fizesse recordar. Quando ela compartilhou sua voz, não tinha mudado a vida de todos, embora tivesse mudado a minha e eu garanto, a dela também. Essa observação pode soar como uma experiência deprimente ou um modo péssimo de terminar a história, mas há muitas lições significativas que espero transmitir ao compartilhar isso com você. Primeiro, volto àquele momento e quero comunicar isto. Embora possa parecer assustador a você compartilhar sua voz com o mundo, o público é, com frequência, mais receptivo e acolhedor do que você imagina. No caso de Sarah, compartilhar sua voz foi aterrorizante. Ela teve de ser convencida e receber coaching para poder se expressar e expressar suas ideias publicamente. Foi um esforço monumental para ela. Mas para o restante do mundo, não foi um grande acontecimento. As pessoas não veem sua preparação, suas pesquisas, seu trabalho árduo ou sua transpiração para que tudo dê certo. Elas apenas admiram e celebram o fato de que você compartilhou sua voz. O suporte e a apreciação que lhe dão é praticamente automático, pois é da natureza humana admirar atos heróicos de expressão.
Você pode se identificar com isso. Dotado de todo o conhecimento que transmiti neste livro, a verdade é que sei que a barreira final que o impede de contar sua mensagem é o medo. Quando a questão se resume a isso, você pode simplesmente ficar com medo de que ninguém o ouvirá. Mas eles o farão. As audiências sempre o fazem. Posso lhe afirmar com autoridade que o público-alvo mundo afora, quer ele esteja lendo, ouvindo ou assistindo em vídeos ou em palcos, tem o mesmo desejo. As pessoas querem valor, e quando você der isso a elas, elas vão apoiá-lo, segui-lo, comprar de você e honrá-lo. É possível obter conforto pelo fato de que praticamente em todas as partes do mundo a expressão pessoal é vista como um ato de arte, para não dizer de heroísmo. Quando esse ato de expressão pessoal visa ajudar o próximo, então ele é visto como um ato de bondade e serviço. Confie em mim, as pessoas vão admirá-lo e apreciá-lo por compartilhar sua voz e sua sabedoria com os outros. A história de Sarah também me faz lembrar que, independentemente de quão árduo seja seu trabalho, nem sempre comoveremos todo o nosso público. Nem todas as pessoas que se defrontarem com nossa mensagem experimentarão uma transformação duradoura. Nem todas a entenderão. Nem todas se lembrarão de nós depois de alguns anos. Isso, no entanto, é somente uma reiteração da sentença. Quando o estudante estiver preparado, o professor aparecerá. Você influenciará significativamente aqueles que você escolheu. Confie nisso. Embora alguns de meus alunos não se recordassem daquele dia mágico em que Sarah proferiu sua palestra, isso não tem importância. A propósito, o que é importante é que no instante de sua expressão, ela conseguiu sair de uma experiência terrível, e que suas amigas, de fato, admiraram-na e incentivaram-na. Para Sarah foi uma experiência profundamente significativa. Imagine o momento em que uma garota tímida finalmente libera sua voz, em seguida, recebe uma ovação de pé. Isso me comoveu também e a toda a turma naquele dia. Uma ex-aluna, que encontrei ocasionalmente durante uma visita à faculdade que eu cursara, lembrava-se do fato. Ela disse: aquele dia me ensinou que compartilharmos nossa voz é um ato de coragem. Podemos ajudar as pessoas se simplesmente conseguimos nos expressar em voz alta e compartilhar. Tenho tentado ser corajosa desde aquele episódio. Pessoalmente, ainda me lembro daquele dia de aula como se fosse ontem. Ainda tenho orgulho de Sarah. Ainda estou honrado de ter participado de sua história. Espero que ao escrever O Mensageiro Milionário, eu tenha me tornado parte de sua história. Tomara que você seja inspirado para compartilhar sua própria voz e que faça isso como meio de sobrevivência. Em sua jornada, espero que, a exemplo de Sarah, sua mensagem caia em ouvidos que o incentivem. E lhe peço que, à medida que você vir outras pessoas aí fora, nossos parceiros mensageiros, no ato heróico de compartilhar e ensinar, aplauda-os. Comemore com eles. Diga-lhes que suas mensagens e missões são importantes. Todos nós devemos celebrar aqueles que servem aos outros com seus conselhos e experiências de vida. Acredito que é no ato de expressar quem você é e o que você sabe que você se encontra. Compartilhar sua voz é importante para crescer como ser humano, e é importante para contribuir plenamente junto à sociedade. Sua alma se acende com significado quando você ajuda o próximo a avançar mais uma etapa na direção de seus sonhos. A única questão, agora, é se você se importa suficientemente com seu desenvolvimento, contribuição e público-alvo de modo a superar seus medos. Está parado no palco do mundo todos os dias, em todos os momentos. Como você se apresentará? Você ecoará sua voz? O que dirá? Como servirá? Nosso mundo está num estado de grande desordem e transição. Está completamente desordenado, pois estamos passando por uma rápida e exigente mudança em praticamente todas as facetas de nossa vida. As pessoas de todas as regiões do mundo estão inseguras sobre como lidar com as transformações que estão experimentando tanto em suas vidas pessoais como profissionais. Elas não sabem o que fazer e não sabem a quem recorrer por ajuda. Elas se sentem perdidas no meio de toda a insanidade, inseguras sobre como achar seus lugares ou potenciais. A incerteza delas gera precaução e pausa, o que as impede de progredir. A grande desordem é amplificada, pois parece que há poucos modelos de comportamento disponíveis para ajudar as pessoas a superar, entender e seguir em frente. Estamos vivendo um tempo de transição imenso. Uma geração inteira está concluindo que deve haver muito mais coisas na vida do que trabalhar até morrer. Dezenas de milhões de indivíduos estão sendo demitidos ou se aposentando e procurando por novas oportunidades. Todas as pessoas visam criar mais, oferecer mais, envolver-se mais, crescer mais e se conectar mais. Estão explorando o mundo mais prontamente e estão livres das amarras da tradição. Estão buscando novas ideias para atingir seus potenciais. Estão ávidas por orientação e inspiração. De fato, jamais houve um tempo em que pulularam tantas ideias e recomendações necessárias para o próximo passo de suas vidas, carreiras ou empresas. É nesses momentos de desordem desenfreada e transição que os experts brilham. Temos a oportunidade de ficarmos em pé, compartilharmos nossas vozes e expertise e direcionar as pessoas para um futuro mais auspicioso para elas próprias. Para nós, esse é o nosso tempo para liderar e servir. Entre todo o medo e a incerteza no mundo, podemos ser a luz que orientará o caminho. Este é o nosso tempo. Hoje é o dia que você escolhe para ser um fio de esperança e de ajuda aos outros. Brilhe ardentemente. Compartilhe sua mensagem. Faça a diferença. Expert, expresse logo sua voz. A resenha agora é só os agradecimentos. Então, finalizamos esse livro, bem importante para a área de quem está trabalhando no digital. Não só no digital, né? Não só no digital. A pessoa pode ser um expert, né? Ela vai alavancar no digital, né? Tudo isso, né? É a possibilidade de alavancar. Olha lá, mamãe Hitomi! É a mamãe Hitomi, mamãe Aikera! Tá aí, bonitinha, segura ela, não deixa ela cair, não. É a raspa de taxa, essa daí é a raspa de taxa, não sabia, agora fiquei sabendo que é a raspa de taxa da mamãe Riton. Daqui não sai mais nada, de repente, aí, ó, apareceu aí, ó. Aparece um bicho lá. Achava que não saía mais nada. Amados, é o seguinte, me fez lembrar uma história que eu conto com
uma certa frequência, mas isso aqui vai estar gravado, inclusive, para a eternidade, né? Aqui fica gravado para a eternidade, né? É muito doido isso. Tem um vídeo já no meu canal de 2008, 14 anos atrás, cara. Tem vídeo lá meu. A história vem do livro A Alma Imoral, do Rabino Bonder, e encenada por a minha querida amiga Clarissa. Ela tem a peça Alma Imoral, não sei se está em cartaz ainda, mas ficou mais de 10 anos em cartaz. E é um monólogo. E ela conta sobre a passagem do Rabino Súcia. Eu conto sempre essa história, né, nas minhas mentorias, porque ela é muito significativa. E ele passa por isso, né? E um desses trechos finais, acho que é o primeiro trecho final que ele traz, ele conta a história de um amigo e dele mesmo no acidente que ele teve, pensando se a vida tinha valido a pena, né? Lá no começo. E a história do Rabino Súcia diz assim, que ele estava no seu leito da passagem, né? E nos seus momentos finais no plano da Terra, com o seu assistente, que tinha estado anos com ele, ao lado dele, e o assistente vê um temor nos olhos dele e pergunta para o Rabino, fala, grande Rabi, tu que nos conduziu e orientou de forma tão esplendorosa e nos ensinou o caminho da luz e toda a passagem, vejo em seus olhos temor. Por que temes nessa hora, sendo que você está tão preparado? E ele fala para o assistente dele, não temo se, quando chegar do lado de lá, me perguntarem, Súcia, por que não fosses Abraão? Porque Abraão não fui. Muito simples a resposta. Tampouco temo se me perguntarem, Súcia, por que não fosses Moisés? Porque Moisés não fui. Mas temo se me perguntarem, Súcia, por que não fosse Súcia? E essa é uma pergunta que todos nós faremos. Todos nós teremos o nosso último suspiro. Como tivemos a graça de ter o primeiro suspiro, teremos a graça de ter o último suspiro. De chegar, né, nesse trem, como diz a música do Milton Nascimento, né? Trem da partida, né? Então, chegamos no trem que veio e sairemos no trem da partida. E nesse trem da partida, nós vamos perguntar o que foi durante esse processo da primeira e da última respiração nesse plano. E se não cumpriu a missão, cara, o bicho pega nessa hora. Precisa cumprir a missão. Precisa entender quais são os seus dons e seus talentos, com as suas virtudes, que é a sua ferramenta para colocar dons e talentos em curso. Isso é muito importante. Isso é muito importante. É o que ele traz aqui. Todos nós devemos ser um expert. Há um grande expert notório, com fama e etc., milhões de seguidores. Não importa. Não importa. Mas você precisa colocar seus talentos, suas virtudes, seus dons a serviço da humanidade. Para isso, você precisa desenvolvê-los. Precisa descobri-los e começar a desenvolver. Coletar informações, dominar, coletando informações, colocar em prática para você controlar. Isso é um carro. Isso é o seu poder. Seu poder maior. Seu poder maior são os seus dons e seus talentos. Esse é o seu poder maior e as suas virtudes. Eu digo que isso é sempre digo que é como um carro, né? Potente que você recebe com todos os insumos. Tem pneu, tem motor à vontade, quebrou o motor, coloca outro. Gasolina, é bastante gasolina, mas uma hora ela vai acabar.
Esse é o último suspiro. Mecânicos, engenheiros, pista para você andar. Você tem tudo nesse carro. Peça de reposição. A única coisa é combustível limitado. Algumas peças, em algum momento, já não vai dar mais para reparar. Mas tem uma coisa que você não tem. A habilidade de andar com esse carro. Você precisa aprender a andar com ele. Você vai bater ele no muro, você vai dar PT nele, você vai queimar o motor, você vai deixar no carro com medo. A maioria deixa no carro. No medo fica andando a pé. Fica andando no carro dos outros. Você precisa assumir seu carro. Você precisa andar com seu carro. Você precisa correr risco com seu carro. É isso que ele está dizendo. Ensinar os outros com o seu carro de como dirigir de uma forma diferente. Se tornar esse expert. Ele dá caminhos para isso, mas é isso que ele está dizendo. Isso faz parte da nossa missão. Isso precisa ser cumprido. Porque senão vai ser um problema quando chegar o último suspiro. Você fatalmente se perguntará: minha vida valeu a pena? Eu cumpri o que tinha que cumprir? Não só como um animal, hein? Presta atenção. Não só como um animal. E aí você entendeu o que um animal faz nesse planeta. Come e caga. E procria. E respira. Isso é um animal. Você não é um animal. Nós não somos. Nós estamos na condição humana, não na condição animal. Inclusive, de desenvolvimento dessa hierarquia que não está pronta. Você tem essa missão de avançar nessa hierarquia. Se tornar um expert não é simplesmente para você se tornar milionário. Isso é uma consequência. Quanto mais você se tornar um expert, quanto mais você aprender de si mesmo, quanto mais você jorrar sobre isso, mais você vai estar prosperando. Assim é. Vocês querem colocar alguma coisa, queridos, aí? Lúcia Solange. Não, muito grata pelas palavras, são muito boas. Livro excelente. E seu complemento melhor ainda. Tudo que nós fazemos aqui. Quero deixar sempre que essa pergunta de mudar o mundo, mudar as pessoas, ou qual as últimas pensamentos que passam pela gente quando está partindo, ou você chega a uma certa idade e fica pensando o que você fez na sua vida, o que você fez, está satisfeito com alguma transformação que você deixou na sua vida. Às vezes a gente fica querendo deixar algo muito grande, mas já deixou muitas diferenças na vida de muitas pessoas. Sempre uma amiga minha me lembra muito disso, que eu pessoalmente já ajudei muitos jovens, como se abrindo a boca, ou dando força, ou fazendo a realização. Uma delas foi do programa de intercâmbio, de eu fazer jovens acreditarem que era possível eles realizarem sonhos, mesmo de famílias mais carentes ou que não via possibilidade financeiramente de fazer isso. E acreditar que poderiam alcançar, desafiar o medo e morar em outro país de culturas diferentes. E ficar distante dos pais, da família. Então, foi a partir de um desafio meu que, pelo menos, eu creio que 15 jovens mudaram as vidas. E isso uma amiga me lembrava, falou assim, quanto você transformou essas pessoas e essas famílias. Então, eu acho que de independente, sim, sempre tem muitos resultados anteriores, mas os resultados que estamos agindo agora e até o fim de nossos dias, fim de meus dias. Então, sempre estar mudando mesmo as pessoas. Era isso que eu ia deixar.
Então, no começo da sua fala, só para eu entender, você disse que está satisfeita com o que você já fez, é isso? Quando eu me sinto improdutiva, quando eu me sinto com algumas dificuldades de achar que eu poderia ter feito o que eu fiz, eu olho para trás também e vejo pelo que eu já fiz. Qual que é a resposta? Qual que é a resposta da minha pergunta? Sim, eu fiz muito. Você está satisfeita, então, com o que você fez? É isso? Não estou satisfeita, eu acho. Posso fazer mais. Enquanto eu estou com saúde, viva e contribuindo a cada dia com cada pessoa. Um lindo sorriso, um lindo bom dia já é uma contribuição bem grande. Às vezes grande para muitas pessoas que não... Em cada encarnação. Em cada encarnação, em cada década, em cada ano, cada mês, cada semana, cada dia, cada período, cada hora, cada minuto, cada segundo. São ciclos dentro de ciclos. A partir do momento que eu me sinto satisfeito com isso, de novo, vide a Covid. Vide a Covid. Né? O que me segurou, né? Um dos pilares que me segurou foi o meu propósito, de dizer, me permita que eu permaneça aqui para que eu possa cumprir o meu propósito. Que eu poderia, naquele momento, como Anne Frank fez, ter me deixado sucumbir. Era muito fácil, naquele momento que eu estava vivendo, dizer, tá bom, estou satisfeito, pode me levar. Com todas as letras, eu não estou aqui colocando alguma hipótese, eu loucubrando uma coisa, estou falando de uma realidade minha. O que eu vivia, o estado, a febre que eu tinha, do jeito que eu estava contaminado com o vírus, né? E como estava se desenvolvendo, a confusão, eu tinha tomado meu sistema nervoso, etc., eu poderia, naquele momento, falar, deixa aí. E acabou. Eu afirmo para vocês que muita gente foi embora por conta disso, que olhou e falou, eu não quero mais lutar, não quero mais estar nesse mundo. E simplesmente deixou embora. Ou estava confusa, não sabia o que fazer, etc. Então, a sorte bate na nossa porta e a gente aproveita a oportunidade ou não. Da mesma forma em que o azar bate na nossa porta, se a gente não tiver preparado, ele nos invade. Entenderam o recado? Se você não está preparado para usar os seus dons e os seus talentos, as suas virtudes, consciente disso que o livro traz, é disso que nós estamos falando. Se você não estiver preparado nesse lugar, você toma atalhos que, às vezes, te provoca coisas que não é só nessa encarnação, é em outras encarnações. Porque isso é simplesmente como um dia para o outro, uma encarnação para outra, que está registrado no campo acástico. Todos os dias nós nos conectamos com o Espírito Santo e com o Deus vivo. E eu faço 2 conexões no Aliança Ativa, depois faço uma conexão prévia no Aliança 559. E o que eu digo lá? Deus onipotente, Deus onipresente, Deus criador desse e de outros universos, Geômedra do Geômedra, o grande arquiteto do universo, Deus Pai e Deus Mãe, dentro e fora de nós. Nós nos conectamos diante de Ti, Senhor, para revelar nossa identidade, mas, acima de tudo, nos colocarmos como um servidor da grande obra. O que é ser um servidor da grande obra? Tudo isso que nós estamos falando. Colocar os nossos talentos e virtudes à disposição da humanidade. Não é ficar com o carro dentro da garagem. É vencer medos produzidos pela mente. E ir para cima. Na máxima potência. Não pode ter nada acima disso. Isso não quer dizer abandonar a família, isso não quer dizer nada. Dá para você fazer isso com a sua família, com as conexões todas. Mas não tem nada mais importante do que isso como missão.
Óbvio que para você fazer isso, você precisa estar equilibrado, precisa estar estruturado, fundamentado. Isso é outra história. Mas nosso objetivo é nos tornarmos todos um expert de nós mesmos. E colocar para a humanidade aquilo que só você pode colocar. Ninguém mais tem as informações que você tem. Ninguém mais. Só você. Repito o que eu coloquei no começo dessa live, dessa mentoria aqui. Você lê um livro, eu leio um livro. Nós vamos ler esse livro com óticas diferentes, de acordo com os nossos dons, talentos e experiências. Esse livro vai se manifestar dentro de você, precisa estar equalizado, equacionado com o quê? Com aquilo que é a sua natureza. E você vai trazer para a humanidade esse livro de volta, como eu estou trazendo aqui, com a sua natureza, com a sua autoralidade, com a sua naturalidade, com a sua unicidade. Como nenhum outro. Ninguém pode falar como eu estou falando desse livro. Ninguém pode falar. Pode falar parecido, coisas parecidas, etc. Pode querer me imitar, mas se ler realmente esse livro, imbuído daquilo que você vai dar uma devolutiva para a humanidade que só você pode dar. E eu vou além. Eu dancei por 30 anos. Só com a Fletir, eu pude dançar e atender mais de 150 mil espectadores durante 6 anos. Na Fletir. Fora o que eu dancei aqui no Brasil, na Europa e assim por diante. Aí eu pergunto, vocês acham que eu toquei pessoas ao longo desse período? Eu despertei pessoas ao longo desse período da minha trajetória? Sim, claro que eu despertei. Eu atendi 10 anos clinicamente. Eu facilitei a vida de muita gente ao longo desse processo. Agora, eu pergunto para vocês, nesses 40 anos, quase 40 anos, juntando um com o outro, né? Na soma, eu cumpri na plenitude aquilo que era o meu talento e minha virtude? Não. Foi só um caminho sendo construído para eu chegar onde eu estou. Cuidado, hein? Para você não se enganar e se iludir. E isso é muito importante, porque tem a ver com a missão. Releia a primeira parte desse final do livro. Isso é muito importante, ele traz isso com muita clareza no final. Você dará seu último suspiro, como eu estive nessa situação de ter um acidente e achar que eu estava indo embora. E a pergunta que eu fazia é o que eu fiz da porra da minha vida. Eu cumpri minha missão ou não? E isso você vê o relato de várias pessoas na mesma pegada. Então, está em tempo. Tome tempo, porque ainda está em tempo. Como eu disse ontem, e isso tem que virar um lema, mais um lema da gente, aqui a gente não joga na loteria. Aqui todos ganham. Todos os dias. Não uns ou outros. A sorte grande vai chegar. Não, a sorte grande é o seu trabalho. Né? Todo dia, toda hora, cada segundo, a cada respiração. Essa é a sorte grande. Se preparar todo dia. Esse é o bom combate. É você festejar, você comemorar cada passo pequeno, mas sem
final do objetivo? Quando a gente olha isso, né, e pensa na política, por exemplo, que nós vivemos aí essa loucura durante esses 2 meses aí, 3 meses, né? Isso é importante? É, como a sua casa é importante, tem coisas importantes na nossa vida. Isso é importante, não é irrelevante. Mas, comparativamente com o que nós estamos falando aqui, é infinitamente menos importante. Infinitamente num lugar menos importante. Quando você entra nesse lugar que nós estamos entrando aqui, entra nessa frequência, nessa conexão, tem muita coisa que fica pequena. Muita coisa que fica pequena. Essa é a real da história. E esse também é o grande, acho que é a grande jogada. Porque se você está apegado em determinadas coisas, você sabe que isso é importante, mas você não consegue fazer o que tem que fazer porque você está apegado a coisas, a pessoas, a ideias, a matéria. Esse é um lugar que precisa de desprendimento, precisa de maturidade, precisa assumir o seu papel, sem medo. Se o outro vai te amar, se não vai te amar, se você vai passar fome, não vai. Confiar, cara. Esse é um lugar... Por isso que é para poucos. Você ia falar alguma coisa, Pazini? Estou pensando aqui, é para poucos mesmo, e não é fácil. Não é fácil. Não, mas é belo. É belo. Que lindo tudo isso. É muito lindo. Algo mais, queridas? Não? Eu estou com vontade de botar fogo no parquinho amanhã na leitura de manhã com aquele povo do Lágrimas. Viu, povo do Lágrimas? Acho que eu vou acordar cedinho, vou botar fogo no parquinho, hein? Toda vez eu abro a live às 5 horas lá, né, com o pessoal do Lágrimas, do André Luiz, aí tá todo mundo lendo lá, todo mundo assim, ó, com a câmera aberta. Aí eu entro lá no Lágrimas, aí eles estão lendo, eu pego, abro. E aí, povo dorminhoco, fala aí que o Luiz Marcelo chegou para botar fogo nesse parquinho aqui. O que é isso aqui? Vamos acordar. Aí o André já dá risada, falou, lá vem isso. Xará, tô aqui, irmão. Eu venho aqui, vou dar um recado importante aqui. Estou com vontade de aparecer lá para dar um recado importante. Chegou em casa? Vocês... Elaine chegou em casa. Tá bom, queridos. Vamos finalizar aqui a... Eu estou dando nada aqui. O que é? Vai acabar minha bateria. Peguei a Stephanie agora num traje de muitas pessoas. A menina está de blazer, de brinco, toda arrumada, e a parte de baixo é o pijama. É normal. Esse é o novo normal. Só precisa aparecer a parte de cima no vídeo. A parte de baixo ninguém precisa. Às vezes escapa, né? Então, amados, mais um livro. Se findou, mas o quê? Se findou a leitura, mas está se manifestando dentro de nós que possa emanar para o lado de fora. Ok? Semana que vem, mais uma leitura. Um beijo, viu? E ó, vai lá na leitura do André Luiz, hein? Sábado, 5 horas, 5 da matina lá, com o André Luiz, vou ver se eu apareço lá. Tá bom? Beijo.